Observem comigo. A maioria hoje está colocando fibra para banda larga de internet na própria residência, né? Hoje as empresas de telefonia, de um modo em geral, estão oferecendo cada vez mais banda larga, planos cada vez melhores e um acesso via fibra. Quando a fibra chega na tua casa, ele precisa converter aquela fibra para um cabo par trançado, para poder ligar no roteador, para poder ligar no equipamento, lá no modem. E tem uma caixinha, por exemplo, que é uma espécie de bridge, né, que é a ONU. Olha aí, ó. ONU não vai cair na prova. Só tô querendo mostrar para vocês poderem visualizar que, se bobear, vocês têm em casa. Normalmente o técnico, inclusive, ainda prende na parede, ainda prende, pede para você não ficar mexendo nela, para não quebrar a fibra, né? Então, seria uma espécie, né, de bridge, de ponte, né? Olha, são umas caixinhas bastante populares hoje em dia para fazer essa ligação de redes com enlaces diferentes. Então, a bridge é uma ponte. O filtro de linha para ligar a tomada, a gente matou aí a questão do MPA do Ceará, gabarito é o que? Letra A de alfa. Vamos que vamos. Galera, nesse slide eu mostro uma tela de gerenciamento do roteador. O roteador é gerenciável. Quando eu falo que o roteador é gerenciável, é porque ele tem uma interface para que eu possa ajustar ele. Na verdade, assim, existem roteadores que são gerenciáveis mesmo, permitem a criação de VLAN, né? Mas o roteador tem uma interface de configuração, o switch não. Interface de configuração. O switch não precisa ser configurado, é só você ligar os cabos e ele começa a funcionar. Essa interface de configuração, que pode se dar através de um aplicativo ou de um acesso ao próprio recurso a partir de uma página, né? Observem que eu estou acessando uma tela de um roteador TP-Link, que é bastante popular no âmbito doméstico, e ele tem aqui modo de operação. Ele pode trabalhar como um roteador wireless, ele pode trabalhar como um access point ou como um repetidor. Beleza? São modos de operação de um mesmo equipamento. Vamos continuar. Para se ter acesso à internet através de rede Wi-Fi, deve-se estar no raio de ação, ou a área de abrangência de um ponto de acesso, que vai ser o equipamentozinho lá, roteador sem fio. Qual seria essa área de abrangência aproximadamente? Eu posso pensar em torno de 150 metros, 100 metros, tudo vai depender do roteador que você está usando, né? Da potência desse roteador, das antenas que você está utilizando, de quanto você investiu nesse ponto de acesso, por exemplo. Mas aí está em média ali, em torno de 100 metros. Esse ponto de acesso, então, é conhecido tecnicamente por... Pessoal, para ter acesso à internet através do Wi-Fi, esse ponto de acesso não é o switch, porque o switch é cabeado. Não é o firewall, porque o firewall é o quê? O mecanismo de segurança que impede intrusões. Não é uma ponte, que a ponte seria para ligar dois pedaços de rede, dois segmentos de rede. Então é um hotspot. É um ponto de acesso público, né? Um ponto de acesso à internet. Característica do hotspot. Então, gabarito aí é o que? Letra C. Próxima questão. Considere as recomendações para um dispositivo utilizado em redes móveis. Existem várias questões importantes que devem ser consideradas na escolha e configuração desse dispositivo. É muito importante determinar quais recursos de criptografia e autenticação são suportados. Quando a gente pensa em recursos de criptografia usado em rede sem fio, vocês já podem conhecer alguns protocolos, que são o EP, WPA e WPA2. Nessa ordem, o EP, WPA e WPA2 são protocolos criptográficos. Quando você habilita esses protocolos, você tem que colocar senha na sua rede.
protocolos criptográficos. Não é nada legal você deixar a sua rede desprotegida, sem senha. Primeiro, porque qualquer um que estiver conectado à sua rede pode interceptar pacotes e farejar seus dados. Segundo, porque quanto mais gente estiver usando a rede, menor é a taxa de transmissão. Então, ainda que seu vizinho seja super bem intencionado, quando você compartilha a rede com ele, enquanto ele estiver usando, você tem que ficar esperando. Hum. Outro fator importante é saber se o dispositivo possibilita upgrades de firmware, permitindo incorporar novos padrões e eventuais correções lançadas pelo fabricante. O firmware é o programa gravado de fábrica lá. Muitos modelos vêm com configurações de fábrica que são de conhecimento público, incluindo senhas default. O que seriam as senhas default? Tipo ADM, ADM, ou admin, admin. Vamos dar uma olhada aqui. Eu acredito que o estúdio não seria tão vulnerável, né? Mas é possível. Vamos tentar aqui. 192.168.0.1. Não sei nem se esse é o IP do roteador aqui. Mas se você digitar isso na sua casa, provavelmente você vai acessar a janela de configuração do seu roteador. Esse é um endereço bem padrão, 192.168.0.1. E aí, colocando admin, admin, seria possível você alterar as configurações da tua rede, inclusive a senha da rede. Olha aí. Aqui eu estou conectado com um cabo, né? Então já muda a história. 192.168.21.1. 192.168.21.1. Aqui eu teria a configuração, né? Mas que não vai ser padrão. Seria muita bobeira botar o admin admin. Não é. Mas tem gente que nunca mexeu nisso. E aí, se eu entro na rede da pessoa e eu não tenho nada para fazer, às vezes de curiosidade, eu posso dar uma olhada. E assim, a única coisa que vai acontecer é que ela vai ter o trabalho depois de resetar o roteador e ter que configurar tudo de novo, né? Porque eu posso bagunçar a rede dela. Se ela tem acesso físico, também ela reseta. Esse papo de SSID, ó, é extremamente importante que todas as configurações originais sejam mudadas antes de colocar esse dispositivo de rede móvel em produção, incluindo senhas de administração, SSID, chaves, o app, etc. SSID é o nome da rede, propriamente dito. Lá no meu prédio, por exemplo, é uma briga danada, porque é um tal de, né, o cara botar o nome da rede com palavrão, colocar meu vizinho é corno. Aí tu, quando clica lá no Wi-Fi, tu vê aquilo, aí tu se estressa. Aí você bota o nome da rede que você quiser, dentre as regras, óbvio, para a criação de SSID. Então, vamos continuar. Um estagiário, ao ler essas recomendações, conclui-se que trata do dispositivo denominado. Esse dispositivo, gente, não pode ser um hub, né? O que ele está colocando aí? Dispositivo utilizado em redes móveis. Vai ser o quê? Um access point. Então, mais uma questão falando sobre o AP. Lembra que o hub, além de estar em desuso, é obsoleto. Está em desuso, é um concentrador de conexões. O switch, não tem esse R no final, é a evolução do hub. O SNMP é um protocolo que vai gerenciar informações sobre equipamentos da rede. Nem é hardware, é um programa, é um protocolo. E o Bluetooth? O Bluetooth vai ser um padrão para conexão de equipamentos sem fio, com curto alcance, baixas taxas de transmissão, mais barato que o Wi-Fi.
uma alternativa ao Wi-Fi para equipamentos que demandam de menor taxa de transmissão. Então, é de menor custo mesmo, né. O gabarito aí é o quê? Letra D de Delta. Vamos que vamos. Questãozinha da CREMESP. Há um padrão global de comunicação sem fio, estabelecido lá pelo I3E, de baixo consumo de energia, que permite a transmissão de dados entre dispositivos desde que um esteja próximo do outro. Uma combinação de hardware e software é utilizada para permitir que esse procedimento ocorra entre os mais variados tipos de aparelho. A transmissão de dados é feita por um meio que permite que um dispositivo detecte o outro independentemente das suas posições. Independentemente das suas posições. Mobilidade, sendo necessário apenas que ambos estejam dentro do limite de proximidade. A princípio, quanto mais perto um do outro, melhor. É, todos esses princípios são válidos para qualquer comunicação via rádio, né? Quanto mais perto, melhor. Agora, o padrão de comunicação e meio de transmissão são corretos e respectivamente. Vamos lá. O infravermelho não trabalha com micro-ondas. Radiofrequência trabalha. Wi-Fi trabalha com radiofrequência. O problema é que ele não quer o padrão, ele quer o padrão e o meio, respectivamente. Radiofrequência não é um padrão. Radiofrequência é genérico. Wi-Fi trabalha com radiofrequência, Bluetooth trabalha com radiofrequência, a rádio AM e FM do teu carro trabalham com radiofrequência. Então, radiofrequência é um gênero. Wi-Fi é uma espécie. O padrão é o Wi-Fi. Aqui está invertido. Está errado, não pode. Tinha que estar primeiro o Wi-Fi e depois o rádio, para que fosse o quê? Respectivamente. Então a letra B está errada. O IMAX é um padrão. O IMAX é o padrão 802.16. Eu vou, de uma maneira popular, colocar nesse primeiro momento que o IMAX para vocês é como se fosse um Wi-Fi que pega um bairro, um Wi-Fi grandão. Vai cobrir uma área de alguns quilômetros. Legal? Bluetooth, radiofrequência é a resposta. Wi-Fi não usa Bluetooth. O IMAX não usa fibra ótica porque o IMAX é sem fio. Então o gabarito aí ficou letra D de Delta. Uma questão interessante. Cara, depois dessa aula, você não pode confundir o wireless com Wi-Fi, com Bluetooth, você não pode. Você tem que entender que o wireless é gênero, né? Qualquer coisa sem fio é wireless. Pode ser infravermelho, pode ser Bluetooth, pode ser Wi-Fi, pode ser NFC, pode ser RFID. Tem um monte de tecnologias que usam o quê? Transmissão sem fio. É wireless. Quando eu falo Wi-Fi, eu estou especificando que eu vou transmitir em 2.4 GHz. Se for no 802.11b, A, G, N, AC, tem Wi-Fi específico. Cada Wi-Fi vai ter o quê? Velocidade, taxa de transmissão. A gente tem protocolos criptográficos para o Wi-Fi, uma série de padrões. Então, quando eu penso em rádio, cara, rádio pode ser o VHF, o HF, pode ser um monte de coisa. Mas, para gente, o que eu preciso é que vocês saibam o Bluetooth e o Wi-Fi. As frequências e as características. Na prática, qual uma grande diferença do Wi-Fi para o Bluetooth? Primeiro, o Wi-Fi é muito rápido, o Bluetooth, se comparado com o Wi-Fi, é lento. Segundo, o Wi-Fi tem um alcance maior, o Bluetooth tem um alcance menor. Então, se eu pensasse nas primeiras gerações do Bluetooth, o alcance era de 2, 3 metros. Hoje tem Bluetooth que vai até 100 metros. Mas você tem que pensar no Bluetooth como inferior ao Wi-Fi. Essa é a característica dele mesmo, é a natureza dele. E o fato dele ser mais barato. Então eu posso ter um mouse Bluetooth de baixo custo. Assim, não é caro mais hoje em dia um mouse sem fio, um mouse Bluetooth. Um teclado com Bluetooth, né? Hoje, qualquer celular tem Bluetooth. Você bota o fonezinho de ouvido com sem fio também Bluetooth.
E aí você vai tendo o quê? Os enlaces de curto alcance, né, 2, 3 metros ali, e baixo custo. São características do Bluetooth, ok? O Bluetooth trabalha com rádio? Sim, né? Não é infravermelho. Infravermelho é o controle remoto. Bluetooth é com rádio. Então, o gabarito é o quê? Letra D. Vamos lá. Na atualidade, qual a tecnologia mais empregada em mouses sem fio, que não venham de fábrica acompanhado de um receptor USB, e também fones de ouvido sem fio? E aí? A tecnologia mais popular para mouse sem fio e fone de ouvido sem fio é o quê? Bluetooth. Então, o gabarito é letra D de delta. Lembrando que a letra B é o infrared, né? Infravermelho. E esse Zigbee também foi um padrão de rede sem fio mais antigo, beleza? Existe esse Zigbee, só não tem relevância para concurso. Pelo menos não para gente, em noções de informática. Vamos lá, questão da ABIN. Bluetooth é uma tecnologia de substituição de cabos que permite alcance médio com velocidade mais alta e potência maior que a do Wi-Fi. Lembrando que 802.11 é sinônimo de Wi-Fi. Então, o Bluetooth é uma tecnologia alcance médio com velocidade mais alta e potência maior que o Wi-Fi? Errado. O Wi-Fi vai ter taxas de transmissão maiores, potência maior, alcance maior. Então, essa questão está errada. É um exemplo de como isso cai em prova. Agora, para o leigo, aquele que não sabe nada, que não está assistindo a aula, que não está preparado, quando o cara vê esse 802.11, ele vai tremer. E você vai sorrir. Olha a outra questão aí do CESP. Uma rede sem fio que utiliza o padrão Wi-Fi N tem ambiente sem obstáculos físicos, alta capacidade de transmissão de dados, sendo capaz de atingir até 1 gigabit, já está errado. Porque o N ia até 600 megabits. Quem aumenta, né, essa velocidade é o AC. E o AC ele tem a característica de ter mais antenas. Ele vai permitir mais equipamentos transmitindo simultaneamente. Quando ele coloca até 5 antenas, na verdade, a gente pesquisando um pouquinho, a gente observa que o padrão AC, por exemplo, ele vai poder ter até 8 antenas. Mas isso, assim, eu não vejo como, tão importante para a prova. É só uma curiosidade, curiosidade. Vocês já viram os roteadores AC? Ó, roteador AC. Olha as imagens do roteador AC, ó. Aqui a gente já começa a ver, ó, com 4 antenas, é bem comum, né, com 4 antenas. Esse aqui já tem 6 antenas. Então, uma característica dele realmente é ter mais antenas. Vamos voltar. O padrão 802.11 AC, que opera com velocidade de até 1.300 megabits, utiliza a faixa de frequência de o AC, 5 GHz. Aí vocês têm que lembrar da tabela que a gente fez anteriormente. Beleza? Então, TRE da Bahia, o padrão AC, 5 GHz. Legal? Lembrem que nessa prova da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ele não está se referindo ao N, ele meio que está se relacionando com quem? Com o sucessor do N, que é o AC. E na TRE Bahia, a faixa de frequência do AC é de 5 GHz. Então, vamos dar um intervalozinho, já já a gente continua. Vamos que vamos. Óbvio que eu ia voltar para falar com bate-papo, né? Deixa eu ver aí, quantas pessoas estão assistindo aí a aula, gente? Fala para mim aí.
Fala aí, Pablão. Quantos estão assistindo a aula? A gente vai dar um intervalo, né? Tomar um café, daqui a pouco a gente volta. Ih, caramba, pior que faltaram duas questões só, né? Tava bem acabando, mas eu não sabia. Não tem problema não. Dá um intervalo, depois volta, faz as duas questões, não tem problema nenhum. E depois a gente vai ver um assunto pesado, pesado mesmo. Pesado que eu digo é tipo punk, né? Aquele assunto pedreiro. A gente vai falar um pouquinho sobre classes de endereçamento para na aula da tarde tentar falar sobre máscara de rede. São assuntos assim, a nível de Polícia Federal, Polícia Civil Distrito Federal para escrivão, Polícia Federal, concursos da área fiscal, concursos top, né? Esse assunto de rede sem fio ainda é bem popular, mas a parte que a gente vai entrar em classe, máscara de rede, é um assunto já bem porreta. Legal? Eurênio, máscara de rede, se Deus quiser, falaremos hoje à tarde. Mas para poder aprender máscara, tem que saber classe. Então, assim, classe a gente vai ver agora. Não tem nada a ver com vírus, não, Eurênio. É coisa de rede. Então, se vocês tiverem alguma mensagem, alguma coisa, escreve aí. Lembrem de me seguir no Instagram, né? Quem puder, acompanha lá nas redes sociais, Instagram e YouTube, principalmente, né? Lembrando também do canal do Telegram. Hoje eu não consegui publicar o material, tive que formatar minha máquina de ontem para hoje e todo enrolado. Mas o padrão é a gente publicar, inclusive, o material pelo Telegram. Legal? Dá um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, galera. Vamos dar continuidade à nossa aula de rede sem fio. Vamos que vamos. O padrão I3E 802.11G. O que é isso? É Wi-Fi. Wi-Fi permite que as redes locais das unidades da empresa operem sem cabeamento. Wi-Fi. E com velocidade mínima de 200. Aí ficou horrível, né, pessoal? Por que essa questão da Polícia Federal está errada? Primeiro, que a gente estabelece velocidade máxima. A gente não consegue prever velocidade mínima, né? Então, mínima já está fora. A gente sempre prevê a máxima. A mínima vai depender de uma série de fatores: distância, interferências, perdas. Então, isso já seria um erro grotesco. E o 802.11G, velocidade máxima de 54 megabits. Então, se o máximo é de 54 megabits, como é que o mínimo vai ser 200? Essa questão está errada. Legal? Mostrando para a gente a necessidade de conhecer os padrões do Wi-Fi B, A, G, N, AC e suas respectivas frequências e velocidades máximas. Então, errada essa questão de escrivão da Polícia Federal. Vamos para a FUB. Os padrões de rede sem fio 802.11a, B, G e N operam na mesma faixa de frequência? Não, porque o A opera em 5, o B em 2.4, o G em 2.4 e o N em 2.4 ou 5. Então, a gente tem o A que não é compatível com o B, não operam na mesma faixa de frequência. Essa questão está errada. Próxima questão. As redes de computadores podem ser classificadas de acordo com a sua abrangência geográfica. Legal. Quando a gente fala em abrangência geográfica, a gente está falando em escopo, em tamanho. Dentre os seguintes padrões, o que possui abrangência classificada como WAN. Legal essa questão. Seguinte, quando eu penso no Wi-Fi, que é o 802.11, ele é um padrão atualmente usado em redes locais wireless, então o que a gente chama de WLAN. O Wi-Fi é uma WLAN. Wi-Fi 100 metros não vai ser extensa, não é uma área extensa, não liga países, continentes, né? Agora, existe o WiMAX.
que é 802.16, que é o WMAN, que vai ligar redes metropolitanas, ok? Também não atenderia o enunciado. Existe o Bluetooth, que é 802.15. Então essa letra E é o Bluetooth, que vai ligar redes pessoais. O Wzinho na frente é de wireless. Então, quem seria voltado para as redes WAN, né, que seriam as redes WAN sem fio? Quem seria voltado para as redes WAN? Por exemplo, a telefonia móvel. E quando eu penso na telefonia móvel, né, a transmissão de dados via telefonia móvel, eu posso pensar no 3G, no 4G. E a tecnologia adotada meio que mundialmente no 3G é o MTS. Não custa nada você já gravar. E no 4G, LTE. Ok? Então, o gabarito da questão do TJ de São Paulo é letra A de alfa. As redes extensas, eu vou viajar pelo mundo levando meu celular e conectado à internet numa rede 3G. Então, o gabarito é o quê? Letra A, 3G, 4G. Ok? Vamos que vamos. Um tipo de conexão à internet que usa conexões 3G ou 4G. Sua transmissão se dá através de micro-ondas. Lembre-se que na telefonia celular a gente tem estações base na Terra. E a gente se comunica através dessas células. Então trata-se de celular. Quando eu penso em 3G ou 4G, é a comunicação através de estações terrestres, estações bases, que são as células. Em cada bairro tem um antenão, né? A comunicação se dá através dessas antenas. Logo, não é satélite, ok? O meu telefone não é via satélite. O meu telefone é celular. Meu telefone celular se conecta a antenas que estão no meu bairro. Na minha região tem uma antenona lá. São as chamadas estações base. E aí eu vou me conectar a essas estações bases que vão formando as células, né? Cada bairro, cada região vai ter um antenão, vai ter uma célula. E aí eu vou poder, naturalmente, conversar e fazer o handoff, né? Trocar de célula tranquilamente pelas tecnologias de celular. Lembrando que essa tecnologia PLC é internet via rede elétrica, ok? É rede usando cabo da fiação elétrica. Então, o gabarito da questão é letra A de alfa. Pessoal, o que seria essa comunicação via satélite? A comunicação. Pessoal, o que seria essa comunicação via satélite? A comunicação via satélite ela usa aí antenas, né? E satélite mesmo. Em locais que não tem nenhuma estrutura cabeada, que não tem uma maneira de acessar no deserto, na Amazônia, num navio, por exemplo, é possível utilizar a comunicação via satélite. Existia no passado um telefone chamado Iridium. Foi uma fortuna. Iridium foi um projeto da Motorola, né, com um conjunto de empresas que telefone. Olha lá, eram os aparelhos com antenão. Esses aparelhos eram via satélite. A vantagem deles era justamente de qualquer lugar, não tinha área de sombra, né, como hoje em dia em alguns locais com telefone celular ainda não funciona. Você vai muito para o interior, às vezes não funciona. Então, um telefone via satélite é esse telefone que tem esse antenão e tudo, mas a comunicação dele é muito cara. É uma coisa bem diferente, né? No mínimo diferente. Aqui você está vendo um carinha, tipo, esquiando, né? Com um telefone desse. Então, eu vou fazer uma expedição na Amazônia. Não sei se vale a pena levar teu celular, velho. Porque não sei se vai ter uma estação base no local que você vai. Aí talvez para um expedicionário e tudo seja bacana um tipo de telefone desse. Ok?
Vamos que vamos. Guilherme é analista de suporte de uma grande empresa do ramo farmacêutico e eventualmente necessita se conectar na rede corporativa pela internet quando está fora do seu local de trabalho. Olha aí que bacana, uma questão do TRE do Pará desse ano para, né, concursos da área jurídica, a Banco BFC. Vamos ver. Olha que legal. Ele quer acessar a internet em home office. Hoje, cada vez mais se fala em home office. Qual é a maneira segura de se conectar à rede corporativa via home office? Com o seu próprio laptop por um Wi-Fi público. Qual é o problema do Wi-Fi público? É a interceptação. Esse Wi-Fi ele tem que ter uma senha, eu tenho que trabalhar com criptografia, né? O interessante é isso. Ele quer saber aqui a forma segura, a forma mais segura, né? Eu tenho uma prova de múltipla escolha, é uma forma mais segura. Pelo 4G do seu smartphone é uma boa, com o seu próprio smartphone. Vamos ver. Com o seu notebook corporativo e pela rede VPN em uma corporação, em uma conexão não compartilhada. Esse é o gabarito. Com o seu notebook corporativo e pela rede VPN em uma conexão compartilhada. Entre usar o smartphone dele para uso pessoal e o notebook corporativo, óbvio que o notebook corporativo vai ser mais seguro, né? Porque o smartphone dele de uso pessoal, ele tem um monte de aplicativo, ele recebe um monte de coisa no WhatsApp, enfim, acaba se tornando mais vulnerável. O notebook corporativo, então, seria mais seguro. Agora, utilizando uma VPN, ele vai poder acessar a intranet da empresa com técnicas de criptografia e tunelamento. VPN é uma rede privada virtual. Então, a VPN é bem legal. Agora, em uma conexão compartilhada ou não compartilhada? Ah, gente, conexão compartilhada vai ter mais gente usando aquela conexão, então o risco de interceptação é maior. Na não compartilhada, o risco diminui. Então, o melhor aí seria o quê? Ele usar um laptop da própria empresa, acessar via VPN, em uma conexão com a internet não compartilhada com outras pessoas. Então, o gabarito aí é o quê, gente? Letra C de Charlie, beleza? E aí, a gente vai esgotando a sequência de questões planejadas para essa aula de redes wireless, beleza? Vamos que vamos, galera.